dessas questões ou dessa questão-chave no dia de hoje, que é a educação, né? Tem muita gente aí dizendo que, né, estudar não vale mais a pena, que fazer uma faculdade não vale mais a pena, não serve para nada. Será que isso realmente é uma verdade? Né? Eu tenho escutado, tenho assistido aí alguns podcasts, tenho assistido algumas entrevistas de algumas pessoas que de alguma forma elas se deram bem, né? Elas conseguiram um destaque, conseguiram um crescimento sem ter um estudo formal, mas isso não é uma regra para todo mundo. Não é isso que prevalece na maioria. Mas existe essa discussão, as pessoas estão falando isso. Será que realmente vale a pena estudar? Né? Será que realmente vale a pena fazer uma faculdade? Né? Eu digo para você que vale a pena. Né? Melhor do que não estudar é estudar. É determinante? Não é determinante. Né? Existem pessoas que estudam muito, que inclusive fazem pós-graduação, mestrado, doutorado e que não conseguem avançar. Porque a educação formal em si mesma, ela não é determinante. Mas se você pegar uma pessoa com uma formação formal, tá? E uma outra pessoa que não tem a formação formal, se a gente for olhar estatisticamente, a pessoa com a formação formal, ela tende a ganhar mais, ela tende a executar trabalhos que são menos penosos, principalmente para a questão do corpo, né? Não da mente, que hoje nós estamos entrando numa nova era, que é a questão da saúde mental, onde de fato certas profissões, certas atividades têm exigido muito da saúde mental das pessoas. Isso está virando um problema de saúde pública, inclusive, né? Eu que trabalho na área aí do direito, né? Na área trabalhista, na área previdenciária, tenho observado, inclusive, o próprio Ministério do Trabalho, né? Editou a NR1, né? Editou ali uma adição à NR1, onde nessa adição da NR1, tá? Incluiu-se a preocupação das empresas com relação à saúde mental dos trabalhadores, porque o número de afastamentos, o número de pessoas que têm se afastado por problemas mentais, por problemas de saúde mental, realmente é muito grande. E isso está sendo um problema, porque o INSS está gerando um déficit no INSS, são muitas pessoas afastadas, são muitas pessoas que estão tendo esse tipo de problema. Né? Mas a questão da formação, a questão do sucesso, né? A questão da determinação da pessoa com relação à formação, né? A educação formal. Se nós formos compararmos, né, grupos de pessoas, nós veremos que pessoas com boa educação, pessoas que estudaram em boas escolas, pessoas que fizeram certos tipos de formação, que tiveram uma educação formal mais prolongada, elas tendem a conseguir um maior destaque do que aquelas pessoas que não fizeram. Essa é uma grande verdade. Ah, Guilherme, mas eu conheço algumas pessoas que não estudaram e se deram bem. Eu também conheço. Né? Existem muitas pessoas, mas não é regra. O fato da pessoa... Tem pessoas que não estudaram e se deram bem. Ok, isso é uma grande verdade. Mas, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que não consegue desenvolver uma boa educação, uma boa trajetória nesse sentido, ela tende a ficar para trás. Ela tende a ter menos acesso do que as demais pessoas.
É lógico, né, gente? Eu estou falando dentro de critérios, né, daquilo que a sociedade nos impõe numa sociedade capitalista que nós vivemos. Né? Ah, Guilherme, mas é que para mim o dinheiro não importa. Ok, tudo bem, né? A pessoa daqui um pouco optou por ter uma vida, viver no sítio, viver na fazenda, ter uma vida mais simples, viver na montanha, ou até mesmo daqui um pouco botar uma mochila nas costas e viajar pelo mundo, tá tudo certo, né? Cada um vai fazer aquilo que quer, aquilo que entende que faz sentido para ela. Mas, no montante geral, numa sociedade onde nós precisamos de dinheiro para tudo, onde a gente paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, onde tudo tem custo, tudo é caro, tudo exige de nós dinheiro, né? Quem tem uma formação, uma educação formal mais consistente, com certeza consegue chegar um pouco mais longe do que aqueles que não tiveram essas oportunidades. E muitos, de fato, não têm a oportunidade, porque tem muitas faculdades que são caras. Hoje, por exemplo, no Brasil, uma faculdade sempre foi, mas a faculdade de medicina é uma faculdade caríssima. Então, é uma faculdade que exige muito recurso financeiro, que se a pessoa não for assim, não tiver muita determinação, não estudar muito, ela não vai conseguir uma bolsa de estudo. É difícil as bolsas de estudo, e somente aqueles que têm recurso de fato conseguem ter acesso a essa faculdade. Já tem outras faculdades que são mais em conta, mais baratas, né? Administração, ciências contábeis, as próprias engenharias atualmente elas já são mais em conta. A faculdade de Direito, ela é uma faculdade cara, mas temos muitas bolsas de estudo, então é mais viável, é mais possível hoje as pessoas estudarem, com algumas exceções, no caso, principalmente da área da saúde, a medicina, que é um pouco mais, o desafio é maior. Não quer dizer que uma pessoa que nasceu na comunidade, que nasceu na periferia, não possa se tornar um médico. Pode, mas vai ter muito mais dificuldade do que aquela pessoa que teve os pais apoiando, que conseguiu estudar numa escola particular, que teve mais recurso, que teve muito mais chances, que não precisou trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Existem alguns cursos e algumas faculdades que a pessoa não consegue estudar e trabalhar, e essa não é a realidade do Brasil, onde muitas vezes a pessoa tem que trabalhar durante o dia todo e ir para a faculdade, que foi o meu caso. Toda a minha vida, toda a minha formação foi à noite. Eu nunca estudei durante o dia. Eu sempre trabalhei durante o dia e estudei à noite. Então é um sacrifício muito grande e continua sendo, né? Eu trabalho durante o dia, faço as minhas coisas, à noite vou para a aula, final de semana muitas vezes tem que trabalhar ou tem que estudar. Então, realmente, é um sacrifício, existe um preço a ser pago, mas é um preço que compensa e que vale a pena. Não é do dia para a noite, é longo prazo, né? A vida, como eu digo, não é um tiro de 100 metros, né? A vida não é tiro de 100 metros, a vida é maratona. Só consegue realmente crescer e se desenvolver quem entende que as coisas elas não acontecem do dia para a noite, elas demandam tempo, demandam muitas vezes maturidade, até mesmo da nossa parte. O Guilherme de hoje não é o mesmo Guilherme de 10, de 20 anos atrás. Então, o Guilherme de hoje ele é mais maduro, ele já viveu muitas coisas, ele já aprendeu muito com a vida, mas tem muito ainda o que aprender, tem muito ainda o que viver. O Guilherme daqui a 10 anos vai ser um Guilherme muito mais preparado do que o Guilherme de hoje. E assim eu entendo que é a melhor forma de nós conseguirmos, né, trilhar aí a nossa jornada é uma jornada de crescimento. Então, riqueza não é dinheiro. Né? Tem muita gente que tem dinheiro e é pobre de espírito, né? Não consegue ter uma família, não consegue ser feliz com nada. Então o dinheiro por si só, o dinheiro é um meio, o dinheiro não pode ser o fim.
O dinheiro ele é importante para que consigamos pagar essa vida que a sociedade nos exige. Mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Quando o dinheiro torna-se um fim em si mesmo, você perdeu o jogo. Agora, quando você usa o dinheiro como um meio de alcançar os seus objetivos, um meio de você realizar os teus sonhos, ajudar outras pessoas, isso é muito bacana e vale muito a pena. E o recurso financeiro, na maioria das vezes, ele é a consequência do tanto que você aprendeu, do tanto que você se desenvolveu, e a educação formal é primordial nisso. Repito, é determinante? Não, porque a pessoa pode terminar uma faculdade e não fazer mais nada. A faculdade é o princípio de uma jornada. Então, depois da faculdade vem o quê? Vem aquele grande desafio, que é se inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, eu terminando minha faculdade de Direito e tirar a OAB, se eu decidir advogar, eu vou ter que correr atrás, vou ter que arrumar cliente, vou ter que aprender, vou ter que me desenvolver, vou ter que fazer curso, vou ter que entender os macetes daquelas áreas que eu escolhi atuar, a área civil, trabalhista, a área previdenciária, a área que eu escolher atuar, eu vou ter que aprender as nuances, aprender ali, né? Como é que funciona, os detalhes, conhecer as pessoas. Então, isso é muito importante, né? Finalizando essa primeira parte do nosso vídeo, educação formal é um meio seguro de nós conseguirmos crescer, nos desenvolver, e vale a pena? Vale muito a pena. Então, faça uma educação formal. Se você tiver a oportunidade de estudar em boas escolas, estude em boas escolas. Se você tiver a oportunidade de fazer cursos, faça cursos. Se você tiver a oportunidade de fazer uma boa faculdade, faça uma boa faculdade. Ah, Guilherme, mas o dinheiro que eu tenho não dá para pagar aquela faculdade top. Paga a faculdade que tu conseguir pagar, né? Melhor tu ter uma faculdade menos reconhecida do que tu não ter nada, né? É melhor daqui um pouco. Ah, Guilherme, gostaria de fazer uma faculdade de medicina, mas eu não tenho condição. Opta por outra área. O importante é que você tenha algum tipo de formação, ainda que em determinado momento você vai pender para outro lado, né? Nós temos muitas pessoas famosas aí, né? O direito é um exemplo. Nós temos filósofos que são formados em direito, né? Nós temos pessoas, empresários bem-sucedidos que tu vai olhar qual é a formação, direito, qual é a formação, administração, qual é a formação, contabilidade, qual é a formação, médico, qual é a formação, engenheiro. Ele nem executa, ele tem um diploma de engenharia, mas ele nem faz mais aquele trabalho de engenharia, mas ele é um empresário na área da construção civil, na área do business, em qualquer outro tipo de área, na área de finanças, né? Porque o conhecimento adquirido, o conhecimento agregado ali, ajuda muito em muitos aspectos. Então eu vou estar encerrando esse primeiro bloco aqui, né? E logo em seguida a gente vai dar sequência aí no nosso vídeo falando sobre educação. Fala, pessoal! Dando continuidade aqui no nosso bate-papo sobre educação. E um ponto muito relevante que a gente tem que pensar é o seguinte: educação formal mais prática.